Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso querido programa Santa Maria Frente a Frente, no qual nós procuramos trazer sempre temas que sejam de interesse local ou, em algumas circunstâncias, de interesse mais abrangente, mas que, de qualquer maneira, tratando sempre de questões que afetam a vida de todos nós. E como usualmente acontece, temos uma qualificada equipe de debatedores e hoje, para nós tratarmos da questão do crescimento econômico do país, do estado, da cidade, do município, né? A partir dos números divulgados recentemente em relação ao crescimento do PIB brasileiro, nós temos como convidados, a partir aqui do meu costado, meu querido amigo Alexandre Reis, economista, professor universitário, articulista do Diário. A seguir, Eberton Falck, querido amigo também, secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação da Prefeitura do município de Santa Maria, empresário. E na extrema esquerda, em relação à nossa posição no estúdio, o amigo Rui Gifone, administrador do Royal Plaza Shopping, também colunista do Diário de Santa Maria. Boa tarde, meus amigos, boa noite, já estamos no final da tarde, nós estamos entrando direto no Facebook, né? E a partir de sábado, então, a veiculação no YouTube e na TV, no canal 19 da NET. Mas no Face nós já estamos ao vivo. Boa tarde. Boa tarde. Para nós, para mim particularmente, é uma alegria, porque eu agora acabei de fazer novamente o testemunho, né? Adoro o Frente a Frente, acho que é uma grande oportunidade de uma discussão qualificada da nossa cidade, da nossa região, do estado, então é uma alegria sempre. Vamos começar pelo espectro maior, mais abrangente, a questão dos números relativos ao PIB brasileiro do ano de 2019, teve um crescimento de 1,1%, chamado PIBinho, né? Como o senhor vê isso, professor Alexandre? Pois é, Candi, mais uma vez uma honra estar aqui. A honra é nossa, como eu disse, né? Porque você dizia assim, primeiro era a reforma trabalhista que resolveria metade dos problemas do país. Depois a reforma previdenciária que, se aprovada no dia seguinte, nós amanheceríamos já no primeiro mundo, né? E aí, como é que essas coisas não acontecem ou por que não acontecem? Na verdade, assim, sempre o Falk aqui vai me ajudar, porque é o meu colega de profissão, né? Com muito orgulho, né? Nós temos que honrar a nossa profissão, sim, né, Falk? De fato, eu sempre digo para os meus alunos em aula, há uma alta correlação entre política e economia. Mas, na realidade, né, às vezes há um distanciamento, não a correlação. Então, tu segue um recorte teórico, faz lá um modelo macroeconômico ou microeconômico, e aí tu tá ali todo com as perspectivas, tuas hipóteses, tudo certo. Estou falando agora de um tom de um tom também mais científico da ciência econômica, mas aí depois os resultados vão ser todos distintos daquilo que tu estava prevendo naquela tua simulação dos modelos. E isso que de fato está acontecendo. Mas eu digo que nós estamos há 3 anos nesse PIBinho, né? 1,3, 1,2, 1,1, né? Mais ou menos nessa proporção. Né? 17, 18, 19, né? Que antes nós tínhamos uma relação extremamente negativa, né? Oriundo da crise financeira que assolou não só o Brasil, mas toda a economia mundial. E aqui também nós entramos numa crise muito forte. O que eu digo sobre o porquê que aconteceu isso é de fato que a gente está, do ponto de vista para todo mundo entender, do ponto de vista macroeconômico, a gente não tem nos últimos 5, 6 anos, então estou aumentando até o coeficiente histórico, né, nós não temos de fato um novo modelo de desenvolvimento, nós estamos vivendo aí uma grande transformação da nossa economia.
eu digo que o grande transformador é a questão tecnológica, né? E está acontecendo, atrelado a isso, não só no Brasil, mas no mundo, outros eventos que não são eventos inesperados, né, Falk? Ou seja, agora nós estamos no auge de um evento de saúde, vamos dizer assim, pública, mundial, que está afetando a produção, né? Tantas outras crises na área da saúde já teve no mundo, né? E não se falava sobre a questão dos impactos da economia. O coronavírus vai ter impacto, né? Então a gente está vivendo isso. Isso que eu estou falando não é uma defesa aos governos que aí estão ou que já passaram, né? São informações técnicas. Que de fato nós estamos vivendo essa transição, ou seja, o que era indústria pode estar passando a ser serviço, o que era serviço pode estar passando para um outro grau de um efeito econômico, ou seja, um exemplo bem prático para todo mundo entender. A inteligência artificial está substituindo a produção de insumos, produtos. Isso afeta a riqueza, entendeu? Então nós vamos ter, a partir de agora, um outro mundo do ponto de vista de produção. E de fato, isso há 10 anos atrás, eu me lembro que eu fiz até essa perspectiva, no sentido de que a gente ia entrar num cenário de um outro tipo de economia, né? E agora a gente está percebendo isso. Só que paralelo, né, nós estamos com esses problemas, né? Só para fazer um parêntese aí em relação a essa questão que tu referisse ao crescimento vertiginoso da chamada inteligência artificial. Em função disso, os países do primeiro mundo já se preparam para criar mecanismos de uma renda mínima para as suas populações em razão do fim do emprego tradicional, né? Correto. Né? Todas essas transformações estão ocorrendo numa velocidade muito maior e isso está impactando. O porém dessa história, e aqui se a gente for ver para o nosso pago aqui, a nossa economia brasileira, como a nossa crise financeira nos afetou muito, gerou principalmente na questão do desemprego, um número muito alto, mais de 12 milhões de pessoas sem emprego, diminuiu renda, fechou empresas, a gente precisa numa média de crescimento, um tempo atrás se calculava que seria 7% ao ano. Isso é impossível, tá? Aí se baixou numa média de 5%, que seria suficiente para recuperar tudo o que a gente perdeu com a crise. Então, quando a gente observa esses números de 1,1 crescer em 2019, a gente, mas está tudo errado. Eu acho que sim, tem coisas que a gente pode ainda crescer na economia, enfim, mas a gente tem que, a gente está numa caminhada, como tu fez a questão do início da tua introdução, Candinho, mas como todo mundo dizia que com a reforma trabalhista no outro dia ia mudar a economia. Não vai mudar a economia no outro dia, vai demorar. Com a reforma da Previdência também. O que ela traz é uma expectativa mais positiva, né? E de fato, paralelo a tudo isso, nós entramos num viés de um governo, né? Que ele é um governo um pouco mais com uma estrutura, né? Falco pode depois me ajudar ou concordar ou não, uma estrutura de um recorte teórico mais liberal, e ele está fazendo um ajuste fiscal muito diferente do que os outros governos já fizeram. E aí então esse impacto da questão de crescimento pequeno, há uma crítica muito grande a isso. Mas está sendo feitos os recortes que se faz necessário, e aí não vem o crescimento, por que está acontecendo isso? Por isso que eu digo que a gente tem que fazer uma reflexão maior para analisar esses 3 últimos anos de crescimento muito pequeno, que não são suficientes para a nossa economia, isso eu concordo, tá? E digo sempre, né? Mas por que está acontecendo isso? Nós vamos ter na média, se a gente for fazer uma projeção de crescimento nos próximos anos, a média de crescimento tanto das economias desenvolvidas como subdesenvolvidas, não vai ser muito grande, até porque agora, no início agora de março, final de fevereiro, perdão, o Banco Mundial fez uma revisão da média de crescimento e afirmou que a média mundial seria crescimento de 2,4%. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, a China, né, já cresceu 13% ao ano, agora está crescendo 7%. Entende? Então tudo diminuiu. E nós
que estão precisando de riqueza para melhorar a nossa estrutura, a nossa dinâmica econômica, nós vamos também, como se diz, remar muito para conseguir um crescimento maior. Então eu acho que, eu digo que é o seguinte, é tanto o ambiente interno brasileiro que explica esse mau desempenho, né, mas mesmo ele sendo positivo, né, como o cenário externo que está mudando por esse novo legado que nós estamos entrando usando uma terminologia bem de jovem, nós estamos numa vibe econômica totalmente distinta dos anos 70, do século passado, dos anos 80, enfim. A transformação da tecnologia chegando a nós vai, de fato, substituir mão de obra, vai substituir até a questão de produtos e insumos. Tá? Então nós vamos viver um outro critério para definir o que vai ser riqueza para os próximos, claro, 50, 60 anos. Né? E isso a gente está começando agora, em 2020, percebendo isso. Não vou me alongar muito bem, porque eu tenho dois bons colegas aqui, né, que vão contribuir ou não, ou aceitar o que eu estou falando agora ou não. Né? Tomara que eles não escolhamos tudo que quiser. Né? Tomara que sim. Que mantenha o mesmo nível, né? Depois eu respondo com um nível até superior. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Everton para trazer as coisas bem para a planície. Mais adiante, vamos ouvir o Rui agora a respeito da situação, pegando esse cenário e trazer para o Estado. Antes de pegar esse cenário e trazer para o Estado, eu queria fazer algumas colocações sobre o que o meu amigo Alexandre falou. Eu acho que o nosso PIB teve um excelente crescimento, insuficiente, mas para a conjuntura excelente. Por que eu estou dizendo isso? Fugir da tua pergunta, mas é que isso aí eu tinha que comentar. Nisso, né? Eu sou, joguinho de cintura, né? A gente tem que fazer. Mas por que eu estou dizendo isso? Nós vimos de uma economia que vinha em crescimento negativo durante 3 anos. Então, quando tu tem 3 anos seguidos agora com um crescimento de 1,3, 1,2, 1,1, eu acho que é positivo, porque ele mostra uma tendência, ou como dizem os economistas, um viés positivo. Então, realmente, eu acho que a economia está se ajustando. Nós vamos passar por um momento muito conturbado, porque eu acredito que para nós conseguirmos em 5 anos suprir a massa de desempregados que nós temos, nós precisaríamos crescer entre 2,5% e 3% ao ano. E que é um número, gente, muito, muito difícil de ser atingido, porque a nossa economia estava muito perdida. Nós vimos de uma tendência de economia centrada no Estado, e como disse o próprio Alexandre, nós estamos indo num viés bastante mais liberal. Então, são mudanças de ideias que as pessoas às vezes não se dão conta que houve uma mudança e que nós temos que acompanhar. Junto com isso, nós temos toda a tecnologia que está surgindo, o próprio desemprego, porque as pessoas não estão preparadas para esse novo mercado de trabalho. Quinta-feira passada, eu participei da aula inaugural da UFN, onde nós estávamos discutindo como gerir o novo profissional de uma realidade que nós não sabemos qual vai ser amanhã. Nós tínhamos lá um digital influencer, um youtuber, Gente, isso eram profissões que há 5 anos atrás não existiam. Se nós formos pegar os motoristas de aplicativos, não existiam. Então, nós não temos, enquanto a economia no mundo, o nível de conhecimento dobrava a cada 50 anos, hoje ela está dobrando a cada 10, 8 anos. Então, nós não sabemos exatamente para onde está indo. Nesse contexto, nós temos um Estado que está parado, tá? O Estado do Rio Grande do Sul
parou um tempo, infelizmente, tá? Então nós temos algumas dificuldades. Santa Maria vem fazendo um esforço muito grande, inclusive eu preciso dar os parabéns à Lúcia, que é a tua colega da área de educação, só que educação leva quantos anos para trazer resultados? 15 anos? 20 anos? A prefeitura atual está fazendo um investimento de infraestrutura em educação muito grande. Além dos outros que está fazendo também. Não estou aqui para defender prefeito, não é nada disso. Mas o que é feito nós temos que reconhecer. Então, em termos de educação, Santa Maria está passando por uma mudança radical em ensino fundamental, que é a base do crescimento futuro. Porque nós não sabemos para onde vai. Então, realmente, quando o pessoal diz, olha, 1,1 é muito pouco de crescimento da economia, depende da referência. Tudo depende de que ponto de referência tu pega. Se tu estiver andando a 80 e passar do lado de uma carreta de bois, tu está em alta velocidade. Mas se passar por ti uma Ferrari, tu está parado. Então nós temos que interpretar o contexto. O Brasil estava parado, gente. O Brasil não investia em infraestrutura. E não investindo em infraestrutura, nós temos problemas. Se fala muito em Petrobras. Petrobras deu o maior lucro da história da indústria até hoje. Foram 40 bilhões. Nunca antes ela tinha chegado a isso. Não quer dizer que ela esteja correta, totalmente correta, porque ela está deixando de levar em conta os custos de produção e está trabalhando só com o mercado internacional, a variação de preço. Então tem coisas que nós temos que corrigir. Mas eu acho, gente, que a nossa economia, o coronavírus, de vez em quando me dá uma tossezinha, não precisa se preocupar, viu, gente? Essa tosse já me acompanha há 20 anos. Foi aí que tudo começou, então. Foi aí que tudo começou. Não foi na China. O coronavírus, gente, é uma piada. Desculpem, mas é uma piada. Eu não entendo por que os médicos ainda não vieram à tona para dizer coronavírus é muito menos perigoso que uma gripe comum. Alguns médicos já disseram. Alguns infectologistas já disseram. Já disseram isso, gente. Só que o mundo está parando. A economia está parando e isso é assustador. Eu não sei, nós ainda temos que ouvir o ilustre secretário, mas parece-me que essa coisa do coronavírus ganhou essa hiperdimensão muito em razão de ter surgido na China, porque não há atividade econômica no mundo hoje que de alguma forma não tenha uma relação de dependência com os chineses. Sim, claro. Né? Praticamente é um monopólio. Então isso gera parece que é por aí, gera uma tremenda instabilidade no mínimo. Existem dois interesses no coronavírus. Tá? Um é a mídia, que está fazendo uma baita de uma laúza para vender. Sobre isso esses dias. Para vender. Notícia. Pensei que tu ia me elogiar, mas não me elogiou. Não, tá bem. mas se tu escreveu, está muito bem escrito. Né? Então, realmente, é uma piada o que estão fazendo uma tempestade num copo d'água. E outra, a China, cada vez que ela atinge um determinado nível de consumo, parece que acontece uma catástrofe. Houve a gripe suína, que mataram os porcos. Parece que é uma programação para que algumas catástrofes aconteçam. Olha, gente, é um negócio muito perigoso, tá? Porque não me transparece segurança para todo esse alarde, gente. Nós temos no Brasil muito mais mortes Eu não sei, Rui, professor, que é um homem bem informado, até pode confirmar ou não. Menos que o senhor. Mas consta, segundo a Organização Mundial de Saúde,
2 milhões é o número de pessoas que morrem por ano de gripe comum da influenza normal. E eu me surpreendi com essas coisas, essa hiperdimensão, essa coisa. O governador do estado deu hoje, chamou uma entrevista coletiva em razão de um caso de gripe do coronavírus detectado em Campo Bom, que já está resolvido. Né? O rapaz, o cidadão já se tratou, já passou pelo período de quarentena, segundo se depreendeu das informações, está tudo tranquilo. Né? Mas é uma coisa meio maluca, né? Está se dando uma ênfase preocupante. E agora, quer dizer, sem coronavírus, Santa Maria, segundo os dados do IBGE, de 2017, nós somos a 17º PIB do estado, seria isso? 12º. Aliás, 2017, 12º. 2019 com 7 bilhões e 200 milhões de PIB. 12º. Eu queria, uma pena, eu sinto uma falta de um papel e uma caneta, ainda mais quando tem 2 grandes articulistas aqui para a gente poder ir pegando alguns ganchos. Mas eu queria trazer, também como economista, não é que eu não dê importância aos índices de PIB, mas os desdobramentos de como é que está se comportando a matriz econômica, para mim, é muito mais importante. Eu penso que o problema do Brasil hoje não é um PIB baixo, é a desindustrialização que está há uma década já, cada vez maior. Mais de uma década. Mais de uma década. E essa desindustrialização do Brasil gera desemprego, gera baixa arrecadação, gera atraso em tecnologia. Né? Isso, para mim, é muito pior do que um índice baixo, porque muitas vezes a gente opta nos nossos negócios em parar de crescer, porque aí vamos trazer outro conceito da economia. O que é desenvolvimento e o que é crescimento? Crescimento por si só, um PIB de 7, 8%, poderia acontecer. Era só o câmbio estar favorável, produção primária, que ainda continua sendo o que carrega esse país, está no ápice. Ia mudar? Não ia. Nós estamos agora, que não foi citado aqui, mas essa semana começou, depois de 2 décadas de acordo entre Rússia e a Arábia Saudita na produção do petróleo, terminou o acordo, agora vai começar a guerra comercial do petróleo, ou seja, vai cair o petróleo, vai cair o preço do combustível. Então essas influências que acontecem fora afetam aqui sem dúvida nenhuma. Mas passa ano e entra ano e nós não fizemos a lição de casa, que é desenvolver o país. Desenvolver em termos educacional, mesmo sendo 15 anos, 20 anos, mas tem que começar. Só para vocês terem uma ideia, ontem no Tecnoparque em Santa Maria, nós fechamos o acordo, Tecnoparque, Secretaria de Educação e a nossa. Nós vamos sair agora, já não é mais 300 alunos, serão 350 alunos da Escola Municipal de Santa Maria frequentando todos os dias o Tecnoparque. Por que a gente quer fazer isso? Porque eu entendo que a missão da Prefeitura está nas pontas, na educação básica e na produção que gera emprego e renda. As outras discussões de inovação e tecnologia, as academias, que são 8 em Santa Maria, é a missão deles. Muitas vezes a gente é criticado, não, a gente apoia o ecossistema de inovação, mas a minha missão de política pública é na base, porque não vai existir uma Santa Maria melhor se nós não mudarmos o perfil do cidadão de Santa Maria, e isso em todas as classes sociais, né? E eu estou muito feliz com o que nós estamos entregando. Nós vamos aportar esse ano, no Tecnoparque, serão construídos 3 laboratórios só para atender essa gurizada. Laboratórios Lab e Fab. De todas as áreas, de muitas áreas. Para quê? Para começar a mexer no comportamento empreendedor. Porque quando você dá aula, e eu já tive essa oportunidade de dar aula de empreendedorismo na universidade, se a pessoa não chegou com a cultura, ele só está ali pelos créditos e vaza. Então a gente está trabalhando isso, e também estamos trabalhando qual é a compreensão da matriz econômica de Santa Maria. Segundo esses dados, nós saímos, até diminuiu a influência do serviço e do varejo, que saiu de 75% para 66%. Isso é bom, por quê? Porque o nosso PIB não diminuiu, ele cresceu. Então, o que isso nos remete? Que outras matrizes econômicas estão se desenvolvendo. E uma delas é a indústria. Né? Eu até sempre digo, a questão primária em Santa Maria, ela tem um limite de expansão pela questão geográfica, pela questão de área. Então, por mais energia que você coloque no rural de Santa Maria, ele sempre vai ter um limite muito pequeno de contribuição nesse PIB. Agora, a indústria pode. Mas qual indústria? Vamos sair catar a empresa por aí e trazer também o cinturão de miséria que a grande indústria traz?
que tem um custo social violento, de Estado violento? Não. Indústria da inovação. Eu estava comentando agora com o Alexandre lá fora, dia 2 de abril nós vamos reunir as empresas que estão se beneficiando do Código Tributário, redução do Código Tributário de Santa Maria. O ano passado eles faturaram 60 milhões de reais e geraram 800 empregos. E o viés é o quê? Uma delas saiu de 50 empregos, está em 105, a meta esse ano é 200, e para daí em 5 anos ele quer ter 1.000 empregados. É essa Santa Maria que nós não estamos enxergando, a grande população, mas que nós estamos trabalhando. De forma silenciosa, mas pensando num plano de desenvolvimento econômico e não crescimento econômico. Que sempre eu digo, é muito perigoso o crescimento. Ele também alastra toda a periferia, que tu tem que ter saúde, educação, saneamento básico e por aí afora. Segurança, né? Então nós estamos muito preocupados com isso, mas trabalhando não só a questão PIB, que tem crescido em Santa Maria. E que bom que nós temos essa irrigação de salários públicos extremamente importante em Santa Maria, que até quando muitas vezes tem um questionamento na função pública, eu digo que Santa Maria não pode falar isso. Porque hoje, se tirar esse irrigamento de serviço público, vira um problema quase que insolúvel para a cidade. Então nós temos que valorizar sim o funcionário público, exigir que ele tenha cada vez melhor performance, sem dúvida, mas ele é de um valor imenso para a sustentabilidade, e aí sim, em cima disso, nós pensamos uma Santa Maria diferente. Porque se tu ficares, se conformares com essa situação, criando essa zona de conforto, por exemplo, uma expressão também da moda, né, tu vais continuar per omnia secula seculorum sendo isso, sem avançar nesse rameão aí que tu não deixa de ser o que tu és, não piora, mas não melhora. É verdade. Né? Então a gente tem que usar isso como atributo. A indústria é que pode fazer. Mas uma indústria de valor agregado. Mas a indústria, como tu disseste, isso tem que ter deveria ter nascido na atividade, na academia há muito tempo. Onde eu estava, força, por parte da prefeitura, com muito mais força. Só por uma curiosidade, assim, em 1988, pode ser, teve eleição municipal, né, em 88, né? Sim. No partido ao qual eu era afiliado, havia uma disputa entre dois candidatos, e o candidato que eu apoiava tinha como mote fundamental de uma proposta de gestão para o município trabalhar a questão do desenvolvimento tecnológico. E o cara tinha em 1988, um cidadão chamado João Gilberto Lucas Coelho. Fantástico. E Candinho, que acabou não sendo o escolhido partido para ser. Eu sempre defendo, com todo o respeito ao nosso setor varejista, o varejo por si só não desenvolve. Não. Ele transfere renda de um endereço para o outro. E o que desenvolve também não é só a indústria, se ela atender só ao mercado interno. O que nos torna mais rico é buscar a riqueza dos outros. Então nós temos que ter empresas, e o meu sonho é que as empresas de Santa Maria voltem a se desenvolver para sair de Santa Maria. Nós não temos que ter medo da empresa sair de Santa Maria, ela tem que sair daqui e manter a filial aqui. Porque eu nunca vi ninguém fechar filial, toda a minha história de trabalho. A matriz. Todo mundo pode fechar filial no momento de crise. Então tu imagina hoje uma indústria de tecnologia que numa linha digital, né, uma fibra ótica, ela manda o seu produto para qualquer lugar do Brasil. Essas empresas que eu estou falando, e convido vocês para estarem conosco dia 2, eles atendem o Brasil inteiro, aqui de Santa Maria. E eles não estão dentro de Tecnoparque, eles estão no centro de Santa Maria, ocupando andares inteiros. Tem uma empresa que está ali no bairro Nacional de Lourdes, ocupando uma casa inteira, com 100 funcionários. Olha a dinâmica que isso dá. É esse ambiente que eu digo, e eu tive a oportunidade, o Alexandre acho que estava conosco, nós fomos muitas vezes olhar outros ambientes. E cada vez que eu ia, eu voltava, mas não tem nada diferente de Santa Maria. A única coisa de Santa Maria tem que se conectar, porque os ambientes estão dispersos, mas é se conectar. O ano passado, e esse ano nós vamos repetir em maio, tem uma feira em Caxias de tecnologia, vamos lá visitar de novo. Visitar não vou mais, já cansei de visitar. Nós vamos levar o que nós temos para mostrar. E começamos a levar já nossas empresas também, dizer o que nós estamos fazendo. Mas tentando costurar tudo isso. Eu penso que o índice de PIB é importante nós discutir, sim, mas o mais importante é como que caminho de matriz econômica nós estamos escolhendo. Santa Maria na sua função, o Estado na dele e a Federação na outra. Eu amanhã não vou estar, eu fui convidado para estar no encontro dos prefeitos em Florianópolis, para falar pelos secretários, inclusive do Estado de Desenvolvimento Econômico do município, eu e o secretário de Bento. Mas como nós temos toda essa discussão, calçadão, tem muita coisa aqui de casa que nós temos que estar dando muita atenção, eu não vou estar. E por que a gente construiu esse espaço?
Porque eu também venho defendendo nesses ambientes que não existe desenvolvimento solitário. Santa Maria tem a obrigação, por no mínimo necessidade interna, de recuperar a energia econômica da região, da metade sul empobrecida. Nós temos que discutir com o Estado, sim. Nós estamos no pior momento do subdesenvolvimento ou da queda da economia, que é a diminuição da população. Cidades como Dom Pedrito, Caciqui, essas cidades estão diminuindo a população. E nós temos que ter uma política pública do Estado que enfrente isso. E Santa Maria é a cidade que serve de metrópole para todas as outras. Nós não temos que só nos preocupar em receber os recursos delas. É também de como é que essas cidades estão, que nós precisamos delas forte, até para não ter custo. O desempregado de lá vem buscar o lado aqui. Vem buscar assistência médica, vem morar na periferia, no sonho do emprego, que não acontece. É esse desenvolvimento que nós temos que discutir. Né? Então o PIB, não que eu não dê importância, ele é fundamental, mas nós temos outras lições de casa hoje para discutir a nível Brasil, que é também essa desvinculação, 1%, mas a gente vira e mexe a olhar quem é que puxa o setor agrário, commodity, baixo valor agregado. Nós mandamos o grão de soja, importamos a resina produzida por ele para produzir alguma coisa aqui, pagando 10, 20, 50, 100 vezes mais. Eu fiz o meu MBA onde eu estudei a cadeia produtiva de curtumes. Nós fizemos a pior parte do trabalho do couro, que cria um dano para o meio ambiente, e quando ele está nesse processo finalizado, ele vai para a Europa para ser beneficiado e volta caríssimo. Produto, né? É isso que eu acho que nós temos que discutir a nível Brasil. Né? Eu acho que esse momento de país está nos levando a isso, a teoria liberal ou não liberal. Mas a visão do atual governo federal não incentiva isso? Não te parece que eles não estão preocupados em criar outros mecanismos indutores? Eu quero crer que sim, pelo um cenário que hoje o governo federal está mostrando, que é uma taxa Selic a 4%, né? Menor, né? Vai baixar. O que acontece quando a taxa está baixa? Né? E ontem até na reunião lá nós estávamos discutindo isso. Quem tem recurso, e Santa Maria paga um pouco por isso, ela é uma cidade que poupa muito, quem tem recurso não enxerga a atratividade numa taxa remuneratória tão baixa. Aí ele percebe que na produção ele pode ganhar mais, e aí ele investe na produção. Porque nós precisamos de investimento na produção e não retenção de dinheiro. Se nós pegarmos as cidades no Rio Grande do Sul hoje, que são ponta de PIB, são ponta de produção, elas não são cidades poupadoras, são cidades tomadoras de capital. Então, aí o capital baixo... Aquela mentalidade, aquela zona de conforto a qual eu me referi antes, que é essa mentalidade cabeça funcionário público. Né? Eu sou funcionário público, com muito orgulho. E é normal. Não há problema nenhum nisso. Mas assim, nós já fomos a segunda cidade em captação de poupança no Estado. Né? Isso não é virtude hoje. Mas evidente que não. Né? Os nossos empresários. Porém, nisso, não quer dizer que zero de poupança também não. Se tu souber trabalhar a poupança. Ter ela para investir tem que ter ela. Transformar. Não é ele, investidor. Ele pode movimentar o fluxo econômico. Mas assim, se isso ficar parado, aí a gente não quer uma poupança alta. Entendeu? O outro lado da questão, os nossos empresários de 3, 4 décadas passadas, vamos pegar a atividade comercial, eu falo sempre isso, e o Rui concorda comigo, por alguma coisa ele concorda comigo. Né? Quase tudo. Se nós andarmos pelo acampamento, pelas ruas centrais da cidade, no comércio de loja tradicional, nós vamos encontrar um monte de lojas que nasceram em pequenas cidades do Rio Grande do Sul, algumas na mesma época em que nós tínhamos lojas fortes aqui em Santa Maria, tradicionais, e que se ombreavam com essas que estavam lá, não sei aonde, em Bagé, em Erval, não sei onde mais. Né? Três Passos. Bom, a diferença é que esse pessoal lá, ele reinvestiu na atividade o lucro que Posso pegar teu gancho? Pega. E o nosso aqui, onde é que o nosso empresário investia? O Candinho está falando uma coisa que eu sempre trago. E por isso que nós, né, o Alexandre concordou comigo, a crise é necessária. Momentos de crise numa economia são necessárias para regular preço justo, salário justo e por aí vai. E essas cidades, e aí eu vou citar Santo Cristo, tem uma muito pequena que é de uma rede enorme, que agora não estou me lembrando o nome, que eu fui conhecer,
aqui nas Missões, Lajeado. O pequeno mercado obrigou esses empreendedores a sair. E ao sair, eles ganharam o Estado. E nós que tínhamos um mercado confortável, nós encolhemos. E fomos receber. Hoje, Santa Maria, até quando teve aquela última discussão da chegada de um grande grupo econômico aí no varejo, eu digo, mas ele não tem nada diferente dos outros 5, 6 que já estão aí. É o mesmo estilo de empresas que cresceram muito. Mas eu quero crer que essas cidadezinhas que, com Santo Cristo, eu não sei se tem 20 mil habitantes. Não deve ter. Não sei se tem. E tem 3 ou 4 grupos lá que já tomaram conta do Estado. Mas por quê? Porque não adiantava ter uma empresa numa cidade de 20 mil habitantes. Aí o pessoal veio para Santa Rosa, veio para Santo Anjo e foi gostando da brincadeira. E foi crescendo e foi se desenvolvendo. Todos os grandes grupos hoje do Rio Grande do Sul são oriundos de pequenas cidades. Eu lembro aqui em Santa Maria de uma, talvez tenha havido outras, o pessoal televisão tiveram tentaram, né? Mas assim, a loja Batista. Era originalmente na Floriano Peixoto, onde posteriormente, depois, teve a Imperial. Puxa, essa não me lembro. Loja Batista. Foi longe. Ele foi na história. O seu Orestes Lena Bern, lembra da casa? Casa Orestes? Não. Da camisaria Lena. Era um dos 2 irmãos da camisaria. Também não lembra. Não lembro isso. Tu conseguiu, hein? Agora tu abriu o baú. Olha, abriu o baú. Nossa, eu achei que eu conhecia bem esse horário. Não, abriu o baú. Mas tudo bem. Tu falou, tinha a Casa Canto. Tinha a Casa Canto também, era mais Agora assim. é o Falque, agora Era nós somos mais jovens. Tecidos. Apoiando aqui na discussão. Tecidos. E assim, o seu Orestes, ele abriu filiais acho que em Júlia Castilhos e Tupã. Mas aí, por uma questão de gestão, ele não tinha preparo para isso, né? Ele tinha a visão, mas não tinha o preparo e acabou não funcionando, não dando Ele era certo. um comerciante, ele não era um gestor. Não era um gestor, isso mesmo. Então eu penso assim, Santa Maria, e aí falar um pouco do que nós pensamos em desenvolvimento econômico. Primeiro, que eu não sou pautado por Facebook, nem pelo WhatsApp, por jornal, por nada. Porque ou tu tem a serenidade de aplicar aquilo que tu acredita, não quer dizer que somos surdos ao ponto de não ouvir opiniões, não é isso, mas é porque nós entendemos que as mexidas têm que ser estruturais e não conjunturais. A mexida conjuntural, ela resolve por um período e a crise volta. Então nós estamos num comportamento de pensar na estrutura do município. Nós levamos 3 anos trabalhando só burocracia de distrito industrial. Hoje nós temos condições e estamos investindo 5 milhões de reais para transformar o distrito industrial. Se nós tivéssemos resolvido há 3 anos atrás a tapar os buracos imediatos, nós não teríamos construído o que a gente conseguiu construir. E como é que nós vamos ser atrativos para investidores interno ou externo se o distrito não tinha a menor condição? Ele está se encaminhando para ter condição. Então a gente está trabalhando na parte estrutural do município por entender que tu tem que ter uma economia sustentável. E Santa Maria tem uma grande oportunidade, aí volto na verba pública, que ela tem estabilidade, ela não explode nos bons momentos de euforia da economia, mas também ela não cai na crise. Quedas, né? Isso nos dá tempo de pensar, nos dá tempo de fazer um trabalho com planejamento. Quero finalizar costurando turismo. A Santa Maria não tem política de turismo. Eu digo, mas como que não? Se nos últimos 3 anos nós dobramos o faturamento na rede hoteleira e nas 72 atividades do turismo nós quadruplicamos. Por quê? Porque nós focamos naquilo que a gente já faz. Eventos, fomos buscar mais, tivemos o primeiro evento nacional do Sebrae em Santa Maria e outros tantos eventos que trouxeram muitas pessoas. O turismo religioso tem que ser implementado. A romaria, ela é uma atividade. Para ser turismo, nós temos que achar uma forma de que o romeiro venha na sexta e fique até o domingo, ou que ele venha no sábado e fique até terça. Aí vai ser turismo. Hoje ele não deixa nada para a cidade. Então a gente está trabalhando naquilo que nós sabemos fazer, para um dia, com recurso, poder ter uma cidade melhor, para ter o turista de lazer. Porque o turismo de lazer, por tudo que eu já li e estudei na minha vida, não existe turismo de lazer enquanto a cidade não está dizendo a minha cidade, eu estou apaixonado por ela. E hoje, por tudo que a gente vê de opiniões do próprio santamariense, ainda tem tempo, ainda tem um tempo para nós buscar o turista de lazer. Né? Nós hoje temos um turismo mercantil violento. Quantos representantes visitam o shopping? Essa turma dorme em algum hotel. A gente está trabalhando com os hotéis para tratá-los bem. De segunda a sexta. Por que ele fica em Santa Maria? Porque apesar de tudo que a gente ouve, Santa Maria ainda tu sai na noite,
Tu janta, tu volta para o hotel com o mínimo de risco. Então aí nós começamos a nos comunicar mais. Por que o representante não vai dormir lá em Santa Cruz? Vem dormir em Santa Maria. Vem trabalhar aqui. O turismo que eu trabalho é o turismo que trabalha o aumento de faturamento na área de turismo. Que muitas vezes o pessoal não entende. Não, mas a praça ainda não está legal. A praça está legal, tem que ter recurso. Para mim ter recurso, eu tenho que ter economia funcionando. Para ter economia funcionando, eu tenho que ir pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil é quem já está vindo aqui ou querendo vir aqui. E aí entra o turismo de negócio, o turismo acadêmico, o turismo religioso, esses turismo que muitas vezes não é percebido, mas que movimenta muito dinheiro. Para finalizar, quando nós chegamos na secretaria, perguntei para as entidades afim, quantos leitos em Santa Maria? 2.000. Digo, não pode, só as irmãs tem quase 1.000. Né? Fomos fazer um mapeamento, Santa Maria tem 3.746. Se nem o setor sabia os seus índices, como é que nós vamos escolher uma política pública? Então nós estamos há 3 anos fazendo uma lição de casa que é mapear a cidade, ver o que ela tem, o que precisa ser feito, para nós fazer política de Estado e não de governo. Que é o que eu acredito. Muito bem. Eu ia conceder 2 minutos para cada um. Agora. Já? Sim. já Agora foi? sobraram, com boa vontade, 2 minutos aqui para o Rui e para o Alexandre. Pois é, eu vou fazer uma reclamação aqui. Reclame. Monopolizou. Né, Rui? Né, Rui? Na próxima vez nós não vamos Vai ter que fazer Tu não curte série? Eu virei fã de série. Vamos fazer uma série. Vamos fazer uma série. Eu concordo contigo. Monopolizou. Mas vou aqui elogiar. Exatamente. Fazer uma série sobre economia é uma ideia boa. Tá aí, ó, vamos fazer sobre qualquer tema, mas que realmente o programa é bom. E a gente tem pouco tempo para falar. Acaba tendo pouco Mas tempo. assim, ó, vou aproveitar, porque na verdade, como nós estamos aqui, o nosso, né, Rui, vamos fazer um elogio aqui ao nosso secretário, né? Porque ele falou várias coisas importantes que estão sendo feitas pelo ente público, né? Que nem o Rui falou aí, concordando ou não concordando, mas tu falou. E eu acho que é isso que o ente público tem que falar. Tem que dizer para a sociedade, né, o que está sendo feito. Né? Ele deixou bem claro quais são, por que se fez isso, a questão do comparativo com as ruas, a questão do distrito e tal. Que, por sinal, do distrito eu tive a honra, né, de participar disso. É verdade. Bem lembrado. Da lei ali, enfim. Mas, assim, voltando para o caso do PIB, que é o nosso... Não te entusiasma muito. Exato. Vou cuidar os meus 2 minutos, Falco. Não, mas tu está comendo 1 minuto do Rui. Na verdade, para o nosso ouvinte que está nos ouvindo, por que foi tão baixo? Né? Voltando àquilo, à minha fala inicial, né? Nós estamos num governo de um recorte teórico mais liberal e, de fato, ele está fazendo nesses 3 últimos, e aí eu concordo com o Rui que ele falou, não, é muito melhor do que aqui olhar para trás, sem politicagem nem nada, que era 3,5 negativo, 2,5 negativo. Tudo bem, melhor 1 positivo do que 3 negativo. Isso igual a 4. Óbvio, qualquer economista, né, vai dizer que é positivo. Isso é 4. Né, claro. Então eu fiz uma constatação. Mas por que está acontecendo isso? Porque o governo né, e isso é uma política que não tem impacto, ou seja, o Falco não pode, ele não interfere na conjuntura. Quem faz conjuntura é o governo federal. Então qual é a conjuntura? É um movimento anticíclico. Né? Ou seja, não é o que a gente já teve lá no passado, não fazendo mais um modelo, foi errado, né? Que a gente teve um modelo de crescimento pró-cíclico e aí a gente criou um endividamento enorme na sociedade brasileira, de empresas e pessoas físicas, né? E agora não. Então esse recorte mais restritivo faz com que aconteça isso, ou seja, tu crescer em 2019 só 1,1%. Né? Então é um movimento atual. Só que aí é a seguinte, essa questão que vocês falaram, na crise a gente aprende, né? Na dureza e no sofrimento a gente também aprende. Só que a gente precisa, agora a gente está como se fosse o seguinte, né? Vamos pensar, ainda estamos no verão, né? Pensando, fazendo uma analogia lá. O Brasil, a gente está todo mundo, não afogado, mas está com uma boinha colocando a cabeça para fora. Nós precisamos colocar o corpo
tudo para fora, porque a gente precisa retomar o emprego, retomar a renda e etc., que é tão importante para a economia. Mas, enfim, nós veremos, só para terminar, Candinho, eu sei que tu já está ansioso nos teus olhos, eu já te entendo que eu tenho que parar de falar, só que eu tenho que ser tão competitivo como o meu companheiro de profissão aqui, né? E ainda responder ao meu grande amigo Rui, né? Que eu falo, a minha retórica é pertinente, nosso guru, né? Ou seja, nós de fato vivemos uma economia de transformação, ou seja, a indústria essa que o Falco falou e que o Rui também falou, não vai ser a mesma esta que dos exemplos que tu tirou lá do fundo do baú, Candinho. Vai ser outra indústria, é isso que eu disse, da inteligência artificial, do robô substituindo. Olha só, está surgindo uma grande possibilidade, vou deixar só para o nosso programa, que tem uma ótima audiência, né? Pode ser que no futuro robôs vão substituir muitas pessoas aonde? No Poder Judiciário. Olha só. Olha a transformação. E isso transforma a riqueza. Não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã, pode ser daqui 100 anos. Mas veja bem, esse é o outro tipo de economia que nós teremos. Entendeu? E tantas outras coisas que virão por aí. E sobre esse novo tipo de economia, quem sabe a gente debate num outro programa. O Falco deu uma excelente ideia. Vamos continuar, né, Rui? Falando várias séries. Né? Já fui a 2 minutos além da prorrogação, então agora eu tenho que encerrar o programa. Mas como tu está sempre conosco, Rui, terás, né, reiterado. Na próxima eu retomo. Eu queria te perguntar sobre a história do Fundeb, porque tu é um preocupado com a educação. Queria perguntar para o Everton sobre o calçadão, mas tudo isso fica para uma próxima oportunidade. Vamos agradecer a presença desses 3 queridos amigos, brilhantes debatedores, agradecer a audiência dos nossos telespectadores e dizer que semana que vem o Santa Maria Frente a Frente retorna para debater um novo tema de interesse da comunidade.